E aí pessoal, beleza? Sou a Nath, você tá no Pilha de Leitura e hoje eu vim contar pra vocês aí todas as leituras, e foi bastante coisa, hein, que eu fiz no mês de agosto. Pra não ficar muito comprida, eu vou falar rapidinho de cada livro então, hein, gente. Primeiro ele é essa fofurinha aqui, ó. O dia em que minha vida mudou por conta de uma barra de chocolates comprado nas Ilhas Maldivas. Nossa, é tudo isso mesmo, esse nome gigantesco aí, que é esse livrinho, é um livrinho pequenininho, como vocês podem ver, ele não é um tamanho normal. E dentro, ele é bem fofinho. Ele não é um livro ilustrado, né, que tem toda a página tem uma ilustração, mas ele tem algumas ilustrações, como vocês podem ver aqui, por exemplo. O livro se passa num dia só, na verdade, então a gente vai ficar sabendo aí a história dela, que tá aqui na capa, tá vendo? E que ela recebe um bilhete aí falando que alguém queria sentar do lado dela na van pra voltar pra casa. E ela fica, ai meu Deus, alguém gosta de mim. E começa tudo assim, né? E junto com esse bilhete tem o tal do chocolate, que é um chocolate muito difícil de conseguir encontrar, que era um chocolate que o pai dela dava pra ela, o pai dela já morreu na história, então tem todo um toque sentimental aí e tudo mais. Gente, é um livro fofinho e eu espero que vocês gostem bastante. É autora nacional, tá? Então bem bacaninha pra vocês lerem aqui. Infanto-juvenil também, então é legal, de repente vários adolescentes aí, pessoal de 12, 13 anos também lê, tá bem nessa faixa etária. Depois eu li Enterre Seus Mortos, que é da Ana Paula Maia. Ela é uma autora nacional também, e no Enterre Seus Mortos a gente vai acompanhar aí a história do Edgar Wilson, que ele é um cara que ele trabalha carregando, limpando, tirando carcaça de animal do meio da rua. É numa cidadezinha bem pequena e tal, e aí tem muito problema com carcaça de animal, e ele trabalha, então ele tem lá um carro que ele vai pros lugares, tira a carcaça, joga no carro, aí ele volta, tem um negócio lá pra moer todos os ossos e acabar com aquilo. Então é como se fosse um trabalho de limpeza, né, praticamente. Mas aí um dia, nessas que ele tá procurando os animais mortos, ele encontra na verdade uma pessoa, o corpo de uma mulher. O livro ele não detalha muitas coisas dos personagens pra gente, então a gente não sabe se o Edgar Wilson ele é um cara super bacana ou se ele é um cara cafajestão e tal, que não conta muito do passado dele, as coisas de errado que ele já tenha feito na vida. E pelo menos essa sensação me acompanhou durante o livro inteiro, né? Só que de qualquer maneira, ele é um bom sujeito, porque ele tentou dar um fim, né? Um fim digno para esse corpo e depois um segundo corpo que ele também encontrou. Então ele tentou fazer uma coisa boa, ele tentou enterrar esses corpos dignamente. Esse foi o segundo livro da Ana Paula que eu li. Eu confesso que o primeiro eu não tinha gostado nem um pouco. Esse livro eu já gostei um pouquinho mais, mas ela ainda não me conquistou daquele jeito assim, sabe? Enfim, não sei. Pode ser que eu leia um terceiro livro dela, mas ela não está entre as minhas autoras favoritas. Eu achei que esse livro, por exemplo, ele daria um bom documentário, por exemplo. Sabe aquelas histórias já começa de um pá, né, já acontecendo e tal, é bem linear. E no final, enfim, né, a gente vai pra um lugar que muitas vezes não tem fim. Então é um pouco assim essa história. Depois, então, falando dos nacionais que eu li esse mês, eu li O Filho Eterno, né? Finalmente eu li O Filho Eterno, melhor dizendo, do Cristóvão Teza. Como vocês sabem, esse livro é bem conhecido, eu imagino que vocês, né, devam saber a história. O Cristóvão Teza relata como é ter um filho com síndrome de Down. Então, nisso dele contar como é ter o filho com síndrome de Down, é um livro muito biográfico também do personagem, né? Então a gente conhece um pouco da história, coisas que esse personagem já fez na vida antes, né? Algumas coisas assim. E a gente acaba vendo esse relacionamento dele com o filho, que é um relacionamento ruim, ele não aceita muito, né? O filho ser assim. Em alguns momentos ele até deseja que o filho morra logo, sabe? Pra dizer assim, ah, né, tudo bem, eu cuidei, mas não cuido mais, assim, né? Então, tem umas coisas muito duras, mas eu achava que o livro era mais profundo, que o livro era mais íntimo do que o livro é. Então, eu acabei saindo um pouquinho decepcionada da história. Mas ainda assim, eu gostei, ainda assim eu achei um livro bom. Ele só não era o que eu esperava que ele fosse.
Nessas idas e vindas de sala de espera e isso e aquilo, eu acabei lendo Uma Casa no Meio do Caminho, que é um livro fofinho, né? Quando esse livro saiu, ele foi meio que um boom na época, eu me lembro assim, aqui no Brasil. Então, que era desse cara que ia construir um shopping no lugar e a senhorinha tinha uma casa, foi a única pessoa que não aceitou derrubar a casa e ela ficou lá. Não aceito derrubar a casa, não aceito derrubar a casa. E ele construiu o shopping inteiro ao redor da casa dela. Só que tudo bem, uma pessoa normal, um construtor normal, ele simplesmente faria isso. Construiria o shopping ao redor da casa dela. Ele não, ele começou a cuidar dela. Eles começaram a ter uma relação de amizade e ficou nisso, né? Ele sempre ajudou e ficou com ela até ela morrer. E assim, gente, não é spoiler falar até ela morrer, porque ela já começa o livro bem senhorinha, né? Então ela já começa o livro dizendo que ela precisa mesmo de ajuda para fazer algumas coisas, só que ela não aceita ir morar em asilo e etc, tal, né? Então ele acompanha ela durante alguns anos aí, até que ela morra. E é uma história muito tocante, uma história muito bonitinha, e ele fala as coisas assim que ele aprendeu, né, durante esse tempo que ele conviveu com ela. Então fica a dica aí, é uma história bem fofinha, bem bacana pra você ler assim e falar, oh. Falando em histórias fofinhas, a gente tem aqui, ó, O Barco das Crianças, que é do Lhosa. Esse livro é fofíssimo, gente. Ele é bonito por fora, ele é bonito dentro as páginas e ele é bonito, muito bonito na história também, gente. Assim, é incrível, né? Então, tem o senhorzinho aqui que ele vai todo dia pro mesmo lugar, lá no pier, né? Ele senta nesse banco e fica olhando o horizonte, né? Que é um mar, e ele fica olhando o horizonte. E esse menino, ele espera o ônibus pra escola todo dia nesse mesmo lugar. Ele vê o senhor lá, ele fica, meu Deus, esse senhor vem todo dia aqui, fica olhando pro nada, né? O que tá acontecendo? E aí um dia ele pergunta, mas senhor, o que o senhor tá fazendo aqui? E aí ele fala, eu vou te contar uma história. E aí todo dia, esse tempo aí que o menino tem entre a hora que ele chega e a hora que o ônibus passa, é o tempo que o senhor conta a história de vida dele pro menino. E assim, é uma história bem interessante. Ele conta aí desse barco que foi criado para levar as crianças na cruzada. Enfim, é uma história meio maluca, assim, mistura fatos reais aí da religião e evidentemente, né, muito do imaginário aí na crença. É baseado num outro livro que, pelo que eu entendi, relata mesmo essa história e ele fez essa adaptação para infantil, né? E, gente, é muito fofinho o livro, vocês deviam ler, viu? Então fica aí de indicação O Barco das Crianças. E aí, mudando totalmente, assim, um assunto de uma coisa fofinha para uma coisa totalmente não fofinha, ele é um livro que chama As Garotas. As Garotas é um livro que foi baseado na história do Charles Manson. Não na história do Manson, né? Mas na história da seita dele, né? Na história conseguir ser charmoso o suficiente para atrair pessoas para morar com ele e fazer tudo para ele, e depois ele dar aquela endoidecida e matar pessoas, enfim. Então essa é uma história que retrata exatamente o que aconteceu. A história, pra mim, ela demorou um pouquinho pra engrenar, porque eu achei que demorou um pouco até a menina de fato se render aí ao charme do Russell, no caso o nome do personagem é outro, então até ela se render, ir pra lá e fugir de casa, enfim, né? Eu achei que demorou um pouquinho tudo isso que aconteceu, e aí depois disso, ó, foi vários acontecimentos um atrás do outro, e que, gente, eu recomendo pra caramba, assim, no final eu gostei muito da história, no geral. E aí você fica pensando, né, como que tudo isso foi possível acontecer, assim, que mãe foi essa que não dava atenção devida pra filha, sabe? Que pai que se mudou e tá, né, tipo, nem falar com a filha direito. Você fica pensando várias coisas, assim, que levaram a menina a isso, né, a essa situação. Enfim, é um livro que dá um debate excelente. Um outro livro que dá um debate excelente, que eu não poderia ter lido em melhor época da minha vida, foi Germinal, do Zola. Se vocês já ouviram falar alguma coisa sobre Germinal, assim, vocês já devem ter uma noção. Então, Germinal conta a história de trabalhadores mineiros, né, que foi depois da Revolução da França, só que eles não estão na França e então a Revolução não chegou até eles não tiveram os benefícios aí e tudo mais, né, que o pessoal que participou da Revolução teve. E aí chega um cara e resolve fazer uma greve e tal, e aí
os trabalhadores lá, esses mineiros, se juntam para fazer essa greve e acontecem várias coisas com as pessoas envolvidas nessa greve. Como eu disse, eu achei que não tinha momento melhor para ter lido esse livro, considerando tudo que está acontecendo no Brasil e época de eleição e essas coisas, não é? E, gente, fica a dica de um livro espetacular. Também é um livro que entrou para os livros do melhor do ano, melhor da vida, enfim. É um livro difícil de ler, é um livro que tem uns devaneios, assim, mas a história vale a pena. E assim, claro, a história não é só isso, porque senão vai ficar muito maçante também. Então a história não é só ele ficar lá na greve e tudo mais. Então a gente tem as histórias de amor, a gente tem as outras coisas que acontecem também, né, próximo deles. É um livro muito legal, gente, vale a pena. Em agosto também eu finalmente terminei de ler Rex, que vocês já devem ter visto em vários vídeos por aí também, né? Que é uma história de bruxas. Gente, fazia muito tempo que eu não lia nada sobre bruxas, assim. Então, quando eu vi que ia sair essa história da Dark Side, eu falei, nossa, eu vou comprar porque deve ser interessante, né? Que é sobre bruxas. E assim, é e não é. Eu ainda não sei dizer exatamente se eu gostei muito ou se eu não gostei nada. Muita coisa do livro é muito legal, só que eu tive algum problema de fluência. Tinha algumas partes que fluía muito, então tinha dias que eu lia muitas páginas e tinha vezes que eu pegava o livro e lia 3 páginas e não conseguia continuar porque não estava fluindo. Então eu tive alguns problemas de fluidez, assim, né, durante eu ler o livro e aí chegou numa parte que eu falei, não, melhor eu parar com ele um pouquinho. Aí eu deixei ele de lado e tal, e depois eu retomei. Por isso que eu disse que eu terminei esse mês, eu não tinha começado ele esse mês, eu só foi a retomada. E aí essa retomada fez muito bem de ter feito isso, porque nessa retomada pro final o livro foi espetacular. E o final foi um final que talvez não tenha sido esperado por muita gente do que estava lendo, mas eu achei que foi um final digno, muito digno. Foi um final assim que mostra a capacidade humana, mostra assim do que o ser humano é capaz. É um final que muita gente talvez fala que não tem final. Eu vi muita gente falando que não tinha final. Eu acho que teve um final. E eu achei que esse final mostrou bem do que as pessoas são capazes. Eu acho que é um livro que vale a pena. Mas como eu disse, de repente pode ser que algumas coisas não vão fluir tão bem quanto vocês estejam esperando. Mas, gente, é legal sim. E como eu disse, fazia muito tempo que eu não lia nada sobre bruxas, então foi muito bom voltar esse universo todo, nessa coisa diferente. Apesar da bruxa aqui ser uma coisa mais um ser sobrenatural e, sei lá, ninguém sabe exatamente o que ela faz, o que ela não faz, do que falar especificamente da bruxa, mas mesmo assim foi legal ter retornado aí essa temática. E aí falando das leituras então que eu faço todos os meses, esse mês com relação a Stephen King eu li Saco de Ossos, que, gente, é um livro legal. Eu já conheci a história porque há uns anos atrás teve uma série com Pierce Brosnan e eu assisti essa série na época, então eu já tinha uma noção mais ou menos. Então a gente vai ter esse escritor que tá muito triste assim na vida porque a esposa dele morreu e depois que a esposa dele morreu ele não conseguiu escrever mais e tal. E aí ele resolve se mudar para uma casa que eles tinham, uma casa de campo que eles tinham. E aí nessa casa de campo acontecem umas coisas meio loucas assim, mas sei lá. A moral da história é que todo mundo é apenas um saco de ossos, gente, é isso. Mas é uma história legal, assim, eu já tinha gostado quando eu assisti o seriado, e apesar de eu não lembrar de muitos detalhes, então eu nem posso dizer se o seriado foi muito fiel ou não, assim, mas quando eu li o livro agora também eu achei uma história bem legal, e vocês sabem que depois então eu volto com um vídeo aí falando só de Saco de Ossos. Nesse mês então das leituras do Dostoiévski, que eu tô acompanhando, na verdade ele é atrasado, eu sempre leio atrasado, enfim. Esse mês então eu li o Nietotica e eu não consigo falar o sobrenome dela. Mas gente, esse é um livro que já mostra aí o Dostoiévski sendo Dostoiévski, gente, é um livro muito bom e a gente vai acompanhar a história dessa menina que tem uma vida triste, que, gente, tudo é errado, é um negócio... é triste. Então a gente acompanha a história dela. E aí essa história dela começa falando do padrasto dela. Do padrasto dela que é músico, que era músico, e ela conta toda a história aí de doideiras aí desse padrasto dela. Gente, é muito bacana o livro, eu recomendo. Que é Dostoiévski, gente, não tem como não recomendar. E eu li também da Agatha Christie desse mês, que chama Depois do Funeral. Então, mais um caso com o Poirot. Esse é um caso muito interessante, gente. Eu gostei muito desse livro, porque ele tem uma pegada diferente. Só que essa pegada diferente, se eu contar pra vocês, eu vou dar muito spoiler da história. Então, eu não posso falar isso. Mas, assim,
um crime aconteceu por causa de outro crime, mais ou menos isso. Então, por que depois do funeral? Porque a gente tem um funeral, o pessoal, se a família se reúne, que vocês sabem, né? Pra que serve o funeral? Pra reunir a família que você nunca vê a vida inteira, né? Então é isso aí. Aí o pessoal se reúne nesse funeral e aí depois disso acontece uma outra morte. Então essa morte que o Poirot vai investigar. Então o Poirot vai descobrir qual que é a relação desses dois crimes, se tem ou não relação. E aí pra mim até era possível adivinhar quem foi, mas não pela motivação. Então eu achei um livro muito interessante, foi dos melhores que eu li até agora aí dessa leitura aí da Agatha do ano. Pessoal, é isso. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal caso você ainda não for inscrito, dar aquele curtir no vídeo para ajudar a compartilhar o conteúdo e se inscrever também nas outras redes sociais. Lembra que a gente tem o Face e o Scoob. Obrigada!